Foi a única vez em que o céu se abriu para revelar a sua santa melodia. Diante de simples pastores, as mais perfeitas vozes entoaram o mais sublime louvor. A partir daquele momento, aqueles homens perceberam que o mundo já não seria mais o mesmo. Aquele acontecimento dividiria o tempo deste mundo, em antes e depois de Cristo. E após contemplarem o menino, conforme a palavra do mensageiro celeste, eles não puderam se calar, e divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. O semblante deles era tão cheio de alegria e de convicção, que todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. A mãe do Salvador, contudo, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Maria ainda não compreendia totalmente que aquela criança envolta em faixas e deitada em manjedoura não era apenas um frágil bebê, mas a redenção de Jerusalém, e de todo aquele que nele crê. Havia, porém, um homem chamado Simeão, um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de contemplar o Messias prometido. Por longos anos, Simeão aguardou a preciosa promessa. Mas, enfim, chegara o grande dia. As suas idas ao templo sempre eram cheias de expectativa, aquele dia foi diferente. Imagino a alegria indescritível que movia seus apressados passos, em direção ao lugar onde tomaria nos braços o Senhor da Glória. O grande diferencial que fez com que aquele homem reconhecesse naquela criança a salvação, e não os sacerdotes que oficiariam a cerimônia de apresentação de Jesus no templo, foi a atuação do Espírito Santo em sua vida. A Bíblia não deixa dúvida com relação a isto. A presença atuante do Espírito Santo promove discernimento espiritual. O que era apenas uma ideia, torna-se tão concreto quanto tocar e ver. Na história de Jó, por exemplo, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas foi apenas após a sua trajetória de terríveis provações que, diante da manifestação de Deus, ele declarou: Eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Assim como foi com Jó e com Simeão, o Espírito Santo deseja nos revelar a salvação que é em Cristo Jesus, de forma palpável e visível. Vivendo nos últimos dias deste mundo de pecado, há a possibilidade de muitos de nós não passarmos pela morte antes de ver o Cristo. Mas os nossos olhos só contemplarão a sua salvação, se aqui estivermos prontos para recebê-lo. Porque assim como profetizou Simeão a respeito da primeira vinda de Jesus, de que estaria destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos, assim o será também em sua segunda vinda. Muitos o receberão com o gozo de quem já o aguardava, outros porém se lamentarão perante aquele que, manifestando os pensamentos de muitos corações, revelará as suas más intenções. A vida de outro personagem citada neste capítulo e sua prática constante complementa a nossa real necessidade atual. A profetisa Ana, que aguardara o cumprimento da profecia, também reconheceu naquela criança a redenção de seu povo. Sua expectativa por aquele momento era tão grande que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Para que façamos parte do povo que o Senhor chama, precisamos experimentar dia e noite a intimidade com Deus através da comunhão diária. O Espírito Santo geme por isso, com gemidos inexprimíveis. Houve profunda angústia e desespero quando José e Maria perderam a Jesus de vista. Mas quando o acharam no templo, que tamanho alívio lhes sobreveio imediatamente. Que não percamos o nosso Salvador de vista sequer um instante, e muito em breve, o veremos face a face.